Queridos, muito bom dia, paz do Senhor para todos nós. Primeiramente, eu gostaria de informar que o nosso pastor, o pastor presidente dessa igreja, o Isaías Mendes, está em missão em Petrópolis. Vai pregar hoje lá e oremos por ele também, para que a palavra de Deus chegue a ter aquele lugar com mais poder e força. E aqui eu estava ali louvando e Deus me deu um versículo. E aquilo foi falando muito ao meu coração. Queria expor para vocês isso. Quem tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Queridos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler os versículos 27 e 28. Antes de ler, deixa eu apresentar um pouquinho o contexto de João. João é um evangelho diferente dos outros três. É um evangelho muito mais apologético. Ele defende a fé, a crença de que Jesus verdadeiramente é o Messias esperado, o Cristo, o Filho de Deus, o enviado. Os outros não fazem isso? Fazem também. Mas o Evangelho de João, ele tem uma característica de muitos diálogos. Jesus é apresentado de uma forma dialogal, as conversas, elas comprovam que Jesus era realmente o Cristo que aquele povo e que toda a humanidade esperava. E mais do que isso, em vários momentos você vai ver se repetindo a palavra "eu sou", porque Jesus mesmo afirmava quem ele era. O capítulo 12, especificamente, agora como nós entramos, ele vem depois do capítulo 11. Olha só que descoberta maravilhosa que eu fiz. E o que vocês acham que acontece no capítulo 11? No capítulo 11, um grande milagre acontece: a ressurreição de Lázaro. Então, o livro de João, basicamente, ele é dividido em duas partes. Dividido até o capítulo 11 e a partir do capítulo 12. Por que a ressurreição de Lázaro é algo tão importante? Jesus fez tantos milagres, multiplicação de pães, cura de enfermos, mas por que a ressurreição de Lázaro era tão importante? Porque Jesus sabe que depois daquele milagre, 4 dias um morto dentro de uma tumba, e ele fala, sai para fora. Depois daquele milagre, ele sabe que a perseguição ia apertar. Você se pergunta, por que Jesus, quando vai ressuscitar a filha de Jairo, ele não fala a mesma coisa, ele não faz abertamente? Poxa, Jesus, faz aí para todo mundo ver, isso é ótimo, para a sua fama, vai crescer abundantemente entre os judeus. Mas Jesus sabe que aquilo precisava permanecer em segredo, porque ele sabe a hora certa. E aí, depois daquela ressurreição, Jesus sabe que está caminhando para a morte. Então, a partir do versículo 12, do capítulo 12, até o final do livro de João, nós estamos tratando de uma semana da vida de Jesus. Ou seja, até a ressurreição de Lázaro, nós estamos tratando do ministério público de Jesus, todo, 3 anos e meio. E do capítulo 12 em diante, uma semana. E aí nós separamos esse versículo, esses 2 versículos, mas eu já falo para vocês, todo capítulo é importante para aquilo que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a beleza e a glória de Deus. E esse capítulo 12, para mim, foi exemplificativo
para a gente descobrir como que nós podemos chegar até lá, como que nós podemos buscar e encontrar essa glória. Diz assim o texto: agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. E você continua sem entender o contexto desse texto, porque eu separei 2 versículos, mas você consegue ver que Jesus estava sendo glorificado, mas a partir desse momento você consegue entender o propósito de Jesus, que ele não estava ali para glorificar só a si mesmo, mas a glória dele vinha através da glória que ele devia ao Pai. Jesus está ali exemplificando aquilo que eu e você precisamos ter. Mas no versículo, no capítulo 12, como eu vinha falando, eu via que muitas pessoas estavam buscando a glória de Deus. Não só aqueles com quem Jesus estava falando naquele momento, mas estavam perdidas buscando a glória de Deus. E aí eu pergunto, e é uma pergunta de $1 milhão, eu acho que todo mundo aqui quer saber: como encontrar e experimentar a glória de Deus? Nós acabamos de cantar, não é verdade? Cantamos sobre a glória de Deus o tempo todo. Deus seja glorificado, tua é a glória, o Senhor é bendito, o Senhor é rei sobre todas as nações. E nós muitas vezes gritamos com euforia: glória a Deus, glória a Deus, glória ao seu santo nome. E ele é glorificado. Mas eu tenho a dizer para todos nós aqui: a glória dele independe de nós, irmãos. Independe da palavra da sua boca, porque ele é glorioso por si só. E muitas vezes nós estamos aqui cantando glória a Deus, mas não faz sentido. Enquanto nós cantamos, a gente está bocejando: mas foi uma noite difícil, estou cansado, eu estou pensando em 1000 outras coisas. E enquanto eu canto glória a Deus, pode ser que as minhas palavras elas tenham esse sentido, mas no meu coração esse sentido está vazio. Eu tive um episódio há bastante tempo já, tá? Nós estávamos aqui e estava no meio do louvor, depois palavra, e tinha uma pessoa, uma visitante que veio nos visitar, e ela estava mais ou menos ali onde o André, o Perilinho estão sentados. E ela gritava: glória a Deus, glória a Deus. E enquanto o ministro estava aqui cantando, ela falava glória a Deus. Mas ela falava num tom esquisito, numa hora completamente inadequada. Ela estava competindo com quem estava falando aqui na frente. E eu, pessoalmente, ninguém me contou, eu, pessoalmente, fui até ela, sentindo a falta de harmonia, notando a falta de harmonia e sentindo um espírito ruim naquele glória a Deus. Eu fui falar com ela. Falei: irmã, deixa eu te pedir uma coisa. A senhora pode dar glória a Deus, mas enquanto o ministro estiver falando, evita falar, porque vai atrapalhar. A senhora está competindo, está atrapalhando com que as pessoas ouçam o que ele está dizendo. E ela virou para mim e falou: aqui nessa igreja não pode dar glória a Deus? E eu imediatamente falei: eu acho que a senhora entendeu, pode dar glória a Deus, mas na hora certa. E voltei para o meu lugar. Daqui a pouco eu olhei para trás, notei, ela já estava saindo, indo embora, no meio do culto. E eu fui até a porta ali, e já encontrei ela, já falando com as pessoas da recepção, e as pessoas da recepção tentando convencer ela: não é bem assim, não é assim. Mas ela já estava fazendo uma queixa de mim, e eu estava lá para elucidar essa questão. E nós começamos a conversar, e ela estava furiosa.
porque aqui nessa igreja eu não volto, porque não pode dar glória a Deus, e não pode dar glória a Deus. Eu expliquei tudo com maior calma, cortesia, e aquela pessoa pegou e foi embora. E eu digo para vocês com toda a propriedade, ela não estava dando glória a Deus. A glória que ela buscava era para ela mesma. Será que estamos verdadeiramente percebendo e experimentando essa glória de forma real? Vocês sabem o que é glória a Deus? É algo tão básico no nosso evangelho, no nosso cristianismo. Glória a Deus, a glória de Deus, nós falamos isso o tempo todo. Mas será que nós paramos para refletir sobre isso? Olha, eu adoro quando eu vou preparar uma mensagem, sabe? Porque eu sou o primeiro abençoado. Eu passo a semana inteira pensando sobre um assunto. Oh, que oportunidade maravilhosa! E Deus me deu essa palavra na semana passada ainda, então eu tive a oportunidade desde o início, não estar procurando, já tinha esse capítulo, já tinha a palavra definida, e eu só pude pesquisar, ouvir de outras pessoas, e meditar sobre isso. E eu confesso a vocês, talvez eu não soubesse, tanto quanto eu sei agora, sobre a glória de Deus. Falo isso humildemente, porque nós não temos a condição de alcançar o que é a glória de Deus. Vocês concordam comigo? Nós não temos condição, nós somos seres humanos caídos, nós não alcançamos a plenitude da glória de Deus. Imagine uma bola de basquete. Todo mundo sabe o que é uma bola de basquete, não é verdade? Falar com vocês, vocês vão entender o que é. Mas imagine que a gente encontre um homem da selva, um Tarzan, nunca viu uma bola de basquete. E eu mostro para ele, vou falar para ele o que é uma bola de basquete. Eu posso definir uma bola de basquete, dizer o que é, dar todas as propriedades. Olha, a bola de basquete não tem uma bola, ele não usa uma bola na selva. Uma pedra aqui, é mais ou menos assim, só que ela não é pesada, ela é leve, por dentro tem ar. E aí, quando você joga ela no chão, ela quica e volta. E eu começo a falar outras coisas sobre peso, algumas definições, e ele começa mais ou menos a imaginar o que é uma bola de basquete. A partir daí, eu encontro uma bola de basquete, e agora eu vou mostrar para ele o que é verdadeiramente uma bola de basquete. Ele pega na mão, e aí no manuseio ele já vai notar a diferença. Agora eu entendi algumas coisas que eu não estava entendendo quando você estava explicando o que era uma bola de basquete. E aí ele quica no chão, a bola, ele vê a altura, que legal, interessante, ele vê o peso. Mas ele sabe jogar basquete? E a partir daí, a gente vai para uma terceira etapa. Vamos colocar esse Tarzan para participar de um jogo de basquete. Inicialmente ele não vai conseguir. Mas conforme ele for ganhando intimidade com a bola de basquete, ele for treinando, ele for sendo explicado na caminhada, ele vai conseguir jogar o jogo. E vai conseguir fazer algumas cestas. Assim é que nós precisamos falar da glória de Deus. A proposta de hoje, para nós podermos buscar verdadeiramente a glória de Deus, é que nós primeiro saibamos o que é. Depois a gente precisa aprender a perceber, a ver, a tocar. E por último, a gente precisa participar na realização dessa glória. Eu preciso entender o que é, só que o meu intelecto é reduzido. Eu preciso ver, porque nem todo mundo vê. E eu preciso participar dessa glória. Então vamos lá. O que é a glória de Deus? A palavra glória na Bíblia, ela é traduzida pela palavra doxa, né, no Novo Testamento, que é escrito em grego. No Novo Testamento, a palavra doxa, ela tem o sentido de
brilho, radiância, esplendor, poder, majestade, fama, honra, magnificência. Deus é tudo isso. E nós vamos para o Antigo Testamento e ele vai falar a mesma coisa com a outra palavra, kavod. Só que essa palavra no Antigo Testamento, ela parece que tem um sentido de peso, o peso da glória de Deus. Não que ele não exista hoje, mas a palavra por si só, ela já traduz isso culturalmente, porque a nossa interpretação da linguística, ela precisa passar pelo cultural, e Deus, o Deus do Antigo Testamento, ele era como se um peso, o poder da glória pesava sobre o ombro dos homens. Os homens não tinham acesso ao Senhor. Hoje nós temos. Não quer dizer que a glória de Deus não seja pesada também. E essa variação de termos, ela acontece no Novo, no Antigo Testamento, mais de 600 vezes. Mas mesmo que quando essas palavras não aparecem, nós entendemos que a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, ela vai falar sobre a glória de Deus. E nós nos perguntamos: quem é Deus? Quem é Deus para que seja honrado? Quem é Deus para que seja glorificado? Eu levanto as minhas mãos e dou glória a Deus. E por quê? Por que eu faria algo assim? Porque eu me humilharia diante de um Deus. Naturalmente, nós vamos nos remeter ao que Ele fez e o que Ele faz. Deus é majestoso pelo que Ele é, mas nós só conhecemos quem Ele é a partir da experiência real que nós temos com Ele e daquilo que nós ouvimos falar. Então nós sabemos que Deus é um Deus criador. Isso que eu estou dizendo, você imagina o Augusto. Augusto é legal, alguém diz para você. E se você for sincero, você vai perguntar: Augusto é legal por quê? Ele é legal porque ele é bondoso. Mas ele é bondoso por quê? Porque ele cuida bem das crianças, ele cuida bem da sua esposa, ele cuida bem dos amigos. Entendem? A nossa significância, ela acaba se remetendo naturalmente para o que Ele faz, e nós sabemos que Deus é o Deus da criação. Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É só a gente olhar para o céu, a gente olhar para a natureza, e nós vamos ver que a glória de Deus está ali, porque é o que Ele fez. Mas como nós sabemos o que Ele fez, em Gênesis 1 e 2, esses capítulos vão descrever a criação, e a glória dele está em toda a criação. E olha que o que nós conhecemos hoje é uma natureza caída, porque Romanos 8:22 vai dizer que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Vocês creem nisso? Vocês creem que a natureza está caída hoje? Eu fico imaginando como era e como será, porque a Bíblia também fala que tudo isso vai ser redimido. A redenção de Deus não vai só alcançar os homens, os filhos de Deus, mas todo o universo vai ser impactado por isso. E Deus tem o controle de tudo. A palavra diz ainda em Isaías 40:26, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar ao seu chamado. Vocês conseguem ver? E a gente fala isso sem perceber
que o Criador do mundo, ele veio à Terra. Mas o Criador do mundo, não, Deus o Pai criou o mundo. Não, a palavra diz em João 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus era a luz dos homens desde o princípio. Olha o que diz ainda, continuando nesse versículo, a partir do versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus era a luz no princípio. Vocês já leram Gênesis 1? Em Gênesis 1, logo no versículo 3, eu acho, Deus vai falar na criação: haja luz, e houve luz. E diz assim: então, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Você já viu que esse era o primeiro dia? Aí se você for lá em Gênesis, você vai checar que o sol e as estrelas, elas só foram criados, acho que no quarto ou no quinto dia. Como pode? Que luz é essa? A luz que está em João 1. Jesus era a luz. E para provar isso, nós podemos ir em Apocalipse 21. Sabe como que vai ser quando Jesus voltar? Diz assim, Apocalipse 21, 23: a cidade não precisa do sol nem da lua. Está falando da Nova Jerusalém. Não precisa nem do sol nem da lua para lhes dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Está crescendo alguma coisa boa dentro de vocês? É bom ler isso, né? De dar força. E ainda diz mais: a Bíblia diz que Jesus sustenta tudo com a palavra do seu poder. Em Colossenses 1, 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Não sei, tem engenheiros aqui, tem pessoas mais ligadas à física, com certeza vão saber mais do que eu sobre isso, mas quando você vai estudar física, existem 4 forças fundamentais do universo, né? A gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. Essa forte e a fraca são subatômicas. E se você mexer em uma dessas leis, em uma dessas forças, da maneira como ela funciona no universo, tudo acaba. A forte e a fraca no mundo subatômico. Um elétron, um próton, um nêutron, um átomo, ele explode. Como é que pode isso? Como essas coisas são tão perfeitas? Será que foi uma coincidência? Será que foi uma evolução? Não. Um Senhor todo-poderoso fez isso para a sua glória. E Deus fez tudo perfeito. Só que em determinado momento, ainda no início, vejam, eu estou explicando para vocês o que é uma bola de basquete. No início, ainda em Gênesis, lá na criação, o homem, Adão, peca.
E é o pecado original, e o pecado entra na humanidade. E eu muitas vezes, não sei vocês, mas eu muitas vezes me perguntei por que Deus permitiu. Deus é soberano, Deus tem controle sobre todas as coisas. Por que Ele permitiu que o homem pecasse? E que aquilo que era belo se tornasse tão feio como nós vemos hoje. Pessoas pecadoras, destruídas, infelizmente, porque eu oro por elas, eu quero o bem delas, eu quero que elas sejam resgatadas, mas elas são dignas de julgamento, e nós somos dignos de julgamento também, por causa do pecado. E por que isso acontece? Sabe por quê que Deus falou essa semana comigo? Para que a glória de Deus fosse manifesta de uma maneira mais magnífica, abundante. Sabe por quê? Deus é criador, mas Deus em determinado momento Ele entra na história, Ele quebra todos os parâmetros para mostrar como que Ele é mais bonito do que a gente poderia pensar. Um Deus que deixa a sua glória para vir cuidar de nós e nos salvar daquilo que nós fizemos de errado contra Ele. Sabe, imagina que você olhe para as formigas, aí tem um monte de formiguinha ali, né, um monte de formigueiro, e aí você fala assim, as formigas precisam de salvação. E eu vou até elas. Eu vou me fazer uma formiga para poder falar com elas, porque eu, humano, não consigo falar com a formiga, elas estão muito aquém de mim. Então me torno uma formiga, eu vou lá, falo com elas. Sabe o que as formigas fazem? As formigas me perseguem e me matam. Mas nisso está a glória de Deus. Nisso está a beleza do nosso Senhor, magnificada a partir do pecado que entrou no mundo. Mas não é para nós, porque sempre que nós pensamos a partir de nós mesmos, nós não enxergamos a glória de Deus. Primeira Crônicas diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Já trouxe de propósito que eu sabia. Sabia. Mas a glória de Deus, ela vai muito além do nosso alcance intelectual. Então, não tem como a gente perceber a glória por si só, apenas por uma explicação teórica. A gente precisa ver e perceber. E como que você consegue perceber a integridade dessa glória? Como? Algumas pessoas tiveram essa oportunidade de maneira visível, e talvez seja o sonho de consumo de todos nós, experimentar a glória de Deus de uma maneira visível, uma teofania, né, uma visão sobrenatural, sinais, milagres. E aí eu lembro de Paulo no caminho de Damasco. Ele tem uma demonstração lá em Atos 9, não vou ler aqui, mas ele tem uma demonstração do poder de Jesus e da glória. Ele vê uma luz e ele ouve uma voz, e aquilo impacta aquele homem de uma maneira que ele nunca mais voltou atrás, muito pelo contrário, ele só avançou. A gente tem a figura de João em Apocalipse, né? João tem a visão gloriosa de Jesus. A gente está vendo Jesus de uma maneira gloriosa, não como uma formiga. Diz assim a partir do versículo 14: ele via a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas.
Na mão direita dele, ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Jesus. Isaías também teve uma visão, uma experiência sobrenatural sobre aquilo que Deus é, como Deus é. Ele tem uma visão, lá no capítulo 6 de Isaías, você vai ver que ele já tinha começado os trabalhos, mas no meio do caminho, ele enxerga o trono do Senhor, e diz que um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua. E Moisés? Cansei de ler Êxodo essa semana. Delícia de ver e imaginar a experiência desse homem. Nós já falamos aqui, o povo voltava toda hora para o Egito, querendo voltar para o Egito, e aquele homem, Deus oferece para ele uma oportunidade: olha, eu vou mandar um anjo com você, você vai entrar lá em Canaã, eu vou abrir caminho, vocês vão entrar naquela terra, e acabou, só que a minha presença não vai com você. Daí ele fala: não nos tire daqui, se tu não fores conosco. E aí, logo depois desse episódio, ele fala para Deus: peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Sabe o que quer dizer aqui? Nós não temos condição de ver completamente a glória de Deus. O peso é infinito e nós somos seres finitos. E aí a gente fica imaginando: poxa, eu queria ter uma experiência dessa, isso pode mudar a minha vida. Eu confesso a vocês, eu sempre peço isso, continuo pedindo, não é errado, pode pedir, não é problema não. Mas o que acontece no cotidiano, que é o mais comum, nós precisamos olhar para isso, sem nos perdermos, porque o que está disponível para nós é suficiente. E aí nós entramos como nós podemos ver a glória de Deus dentro dos exemplos daquilo que é invisível, porque a glória de Jesus, ela se manifestou de uma maneira invisível. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João viu, os apóstolos viram, algumas pessoas na história viram também, porque Jesus abriu mão da sua glória, e a sua glória era invisível naquele momento. Era uma glória não segundo o que os homens estavam buscando. Alguns homens estavam buscando uma glória feita para homens, que é contrária à glória de Deus. Mas Jesus apresentava uma glória de Deus, uma glória que não era percebida por todos. E o contexto de João 12 vai mostrar isso. Logo nos primeiros versículos de 1 a 8, nós vamos encontrar: Jesus ressuscita Lázaro,
Jesus volta a Betânia, preparam lá uma ceia, Lázaro estava à mesa, Jesus estava à mesa, e de repente uma mulher, de nome Maria, irmã de Marta, surge e se derrama aos pés do Senhor, num ato extravagante. O que ela fez? Ela pega o salário de 300, um valor de aproximadamente 1 ano de trabalho, num perfume, e derrama aos pés do Senhor. E aí a gente fica imaginando, caramba, será que eu fazia isso? É extravagante demais para eu pensar, porque tem uma outra utilidade. Mas aquela mulher, olhando para Jesus, ela viu a glória invisível do Senhor. E Judas logo levanta. Está jogando coisa fora, podia dar aos pobres. Por que ele faz isso? Porque ele não viu. Porque a glória é invisível, nem todos alcançam. A partir dali, Jesus entra na cidade. E aí a gente sabe, né? Jesus é aclamado como rei dos judeus. Em cima de um jumentinho, ele entra naquela cidade, e as pessoas sabiam que ele tinha ressuscitado Lázaro. E enquanto ele está entrando na cidade, as pessoas estão aclamando: Jesus, nosso rei, o Messias. O que elas estavam? Estavam dando glória a Deus. Elas estavam olhando para Jesus com um olhar utilitário, porque Jesus, aos olhos dela, era o homem que iria libertar eles de Roma. E ao mesmo tempo que parecia super lindo, Hosana, 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 aquele povo, uma semana depois, era o mesmo que estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica, porque não viram a glória do Senhor. A glória é invisível. E ali também estavam os romanos, olhando todo aquele cenário. E os romanos, eles precisavam prestar uma atenção diferente. Eles olhavam e percebiam: será que tem um ato revoltoso aí? Será que esse homem vai levantar verdadeiramente esse povo contra nós? É uma revolução. Mas Jesus entra em cima de um burrico, de um jumentinho novo. Sabe o que isso significava? Paz. Jesus não entra em cima de um cavalo de guerra, como os romanos estavam acostumados a ver nas suas vitórias. Quando eles venciam as batalhas, vinham aqueles desfiles entrando em Roma, com os despojos de guerra, e aqueles homens cheios de aparelhos de guerra, cavalos grandes, fortes, homens cheios de armaduras, armas. Se Jesus tivesse entrado ali dessa maneira, com certeza os romanos enxergariam uma ameaça. Mas Jesus entrou ali com toda a sua glória. Mas os romanos não conseguiram ver. Ainda tinham ali também os opositores de Jesus, que estavam ali pensando: o que nós vamos fazer? Mata Lázaro, mata Jesus. Esses homens, eles não conseguiam ver a glória de Jesus, porque os seus interesses estavam focados em algo completamente diferente daquilo que Deus estava propagando e proclamando e realizando naquela hora. E eles não puderam ver a glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, o que nós podemos experimentar é muito mais uma glória invisível de Deus do que uma glória visível. Você pode pedir a sua experiência com Deus, e isso é válido, e nós sabemos que as experiências, elas transformam, mas fiquem atentos, porque as experiências com Deus que Ele vai te dar são experiências cotidianas, experiências
que nós precisamos abrir os olhos para ver a glória do Senhor naquilo que não é tão aparente, segundo os valores humanos. E uma notícia que eu tenho para vocês: mesmo que nós não vejamos, a glória de Deus vai continuar se manifestando, independente de nós. Mas nos vem a pergunta: e aí, como que isso aí, como é que a gente pode jogar esse jogo? Né? Agora imagina que eu já sei, né, entendi, li esses versículos todos, sei intelectualmente o que é a glória de Deus, e aí já percebi isso verdadeiramente. E agora eu quero participar desse jogo. Deus se manifesta, como nós dissemos, na natureza. E Romanos 1:20 vai dizer que isso é suficiente para que nós reconheçamos a glória de Deus. As coisas criadas, elas manifestam a glória de Deus. E os homens que não a percebem, eles são indesculpáveis. E esses homens que não as percebem, eles não percebem o próprio texto, na continuação, ele vai mostrar, porque na verdade eles preferiam dar glórias a eles mesmos. Mas Deus se manifesta por meio dos seus filhos. Você é filho de Deus? Sim, nós somos filhos de Deus. E nas relações, nós temos a condição de manifestar atributos de Deus. Sabe, existem atributos de Deus que são incomunicáveis, né? Eu não posso ter a onipotência, eu não posso ter a onipresença, mas eu posso ter o amor, eu posso ter a paciência, eu posso ter a bondade. E através desses atributos de Deus que se comunicam aos seres humanos nas relações, nós demonstramos a glória de Deus, através do testemunho que Deus nos deixa ter nesse mundo. Essa semana eu estava num ônibus e eu pude observar, assim, a gente anda meditando, a gente anda observando, uma outra hora a gente anda distraído também, infelizmente. Mas nesse momento eu estava observando, e eu olhava para um lado e eu vi uma pessoa jogando videogame, num celular, e eu olhava para o outro, eu vi uma pessoa rodando reels, aqueles videozinhos curtos. E eu olhava para o outro, vi uma pessoa assistindo um filme, estava até sem fone de ouvido. E tem pessoas que estão lendo livros, livro. E tem pessoas que estão até se comunicando, um WhatsApp, eu preciso, né, ir adiantando meu trabalho, fazendo. E eu vi que as pessoas estavam distraídas, cada uma pensando em si, cada uma construindo a sua própria vida, e sem fazer qualquer julgamento, eu me remeti a mim mesmo. Como que essa vida nos traz distrações? Como que essa vida nos traz problemas que nos tiram daquilo que nós precisamos fazer verdadeiramente que importa. E eu, diante de uma sociedade tão difícil, colocar essa palavra, eu acho que é uma palavra boa, difícil, nós estamos enfrentando um mundo difícil, um mundo de distrações que tem nos tirado daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele preparou o melhor banquete para nós experimentarmos essa vida, porque nós vivemos numa aliança que tem tudo. Semana passada nós lemos um texto aí, ele falou: vem sem dinheiro, compre leite, compre pão, compre tudo. Mas por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês jogam o dinheiro fora para apurrinhar mais a cabeça, para distrair mais sobre aquilo que não é pão, sobre aquilo que não importa? E eu falo isso com todo temor, porque quando nós nos pegamos, infelizmente, nós estamos
fugindo daquilo que Deus preparou para a gente. E a gente está se perdendo. E nós estamos falando ainda da glória de Deus. 1 Coríntios 10 tem um mandamento aqui muito importante para a vida de todos nós. Fala justamente sobre as pequenas coisas. Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se vocês comem, se vocês bebem, qualquer outra coisa, tudo para a glória de Deus. Será que é isso que nós fazemos no dia a dia? Será que nós estamos, pelo menos, preocupados com isso? Será que eu estou dando glória a Deus com a minha vida, com as minhas finanças, com os meus filhos? Sabe, a gente fala muito de família aqui, a família é a célula inicial. Eu acho que a prioritária, vamos dizer assim. Eu tenho mais responsabilidade de cuidar dos meus filhos, de educar os meus filhos e de edificá-los no crescimento, para que eles rendam glória ao Senhor. Mas isso é pouco, porque eu vejo muitas pessoas falando: não, eu estou me esforçando, eu estou cuidando da minha vida, e o cara está se arrastando para cuidar da sua vida e da sua família, mas ele não consegue avançar além disso, porque Deus não nos preparou para isso só. Deus nos preparou para avançar sobre a humanidade, para propagar o reino dele nessa terra. Mas como isso é possível? Uma pessoa daqui da igreja, recentemente, me perguntou: como você descobriu o propósito de Deus na sua vida? Eu vou falar para vocês: existe um propósito genérico, esse eu já descobri, e hoje eu estou falando para vocês aquilo que eu descobri e que eu acho que cada um aqui precisa descobrir. O propósito genérico é que nós fomos feitos para dar glória a Deus, para construir a glória de Deus. As pessoas, quando olham para a gente, elas precisam olhar para a gente e falar assim: Deus é glorioso, porque aquele homem só é assim, porque Deus o fez dessa maneira, porque Deus está instruindo, porque Deus está cuidando, porque Deus está dando sabedoria, porque essa sabedoria não vem de nós, essa sabedoria não pode vir de nós, porque senão é muito limitada, e a gente vai ser igual um ímpio. Mas Deus, Ele nos fez para dar glória a Ele, viver para a glória dEle, testemunhando, edificando, proclamando a sua palavra, salvando pessoas que estão perdidas. E aí, de forma específica, eu confesso a vocês, ainda não descobri. Não descobri exatamente o que Ele quer, porque cada dia Ele me pede uma coisa, e eu vou fazendo. E cada vez que eu faço aquilo que Ele me pede, eu me sinto mais glorioso, eu me sinto mais preenchido. Mas quando eu não faço aquilo que Ele me pede, ou quando eu faço aquilo que é contrário a Ele, eu me sinto mais perdido, mais confuso. É assim que funciona o propósito de Deus. Para que Deus criou você? Mas eu sei o seguinte: Deus, a cada dia, quanto mais eu falo com Ele, Ele vai me dizendo: faça isso, porque eu estou te dando esse dom. Faça isso, porque eu estou te dando essa condição. E eu levanto a mão e dou glória a Ele, porque é Ele que está me dando. É Ele que está me enviando, e eu só tenho a aproveitar com isso. Nas coisas cotidianas e invisíveis que Deus nos mostra, e em cada relação, em cada revelação que Ele nos dá, Deus vai construindo a nossa vida. Deus vai nos dando, sabe aquilo que a gente pede? A gente pede paz, a paz que excede todo entendimento. Isso vem de uma construção, isso não vem de um estalo de dedos.
E aí se preparem, porque quanto mais a gente busca a glória do Senhor, mais a gente vai sendo instruído, mais a gente vai recebendo revelação. Por isso que eu digo, aquele que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque essa revelação, ele não vai conseguir mais ver a glória de Deus. Sabe, Isaías, os exemplos que eu citei, Isaías, depois dessa visão, ele iniciou um ministério profético, com muito poder, maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Mas sabe o que ele fez antes? Assim, a reação automática, ao ele ver Deus, ele reconhecer o seu pecado. Ele olha para Deus e ele fala: meu Deus, socorro. Sou um homem de impuros lábios no meio de um povo mais contaminado ainda. E um anjo vem e socorre ele. Vai e toca com a brasa viva do altar para limpar ele. Isso é um prenúncio daquilo que Jesus faz por nós no dia a dia. Ele nos limpa, ele nos lava, para que nós possamos cada vez mais nos achegarmos perto dele. E aí depois Deus pergunta: quem enviaremos? Eis-me aqui. Paulo, a gente fala sobre a visão gloriosa e da mudança de vida abundante que ele teve, mas a gente sabe também que ele passou agruras. Em Damasco mesmo ele foi perseguido, teve que ser descido, içado, no muro da cidade para ele poder fugir. Ele vai para o deserto de Damasco, não sei se antes ou depois, mas a primeira viagem missionária de Paulo, depois da sua conversão, talvez tenha sido a mais importante. Ele vai para o deserto de Damasco, da Arábia, e ele fica lá 3 anos. E eu imagino como que ele recebeu revelações do Senhor para escrever aquilo que ele escreveu. Porque sempre que a gente recebe, não é para a gente, é para a glória do Senhor. E ele escreve a Bíblia, metade do Novo Testamento. Olha só que incrível. Receba para a glória do Senhor. Depois ele vai para Jerusalém, e lá ele sofre perseguição também, querem matar, ele vai e volta, e depois ele vai em viagem, e está sempre sendo perseguido, porque é assim que Deus faz. Mas tudo é para a glória dele, porque nós precisamos aprender a entregar a nossa vida. E Moisés, no exemplo que eu também já citei, depois de ver a glória, alguns estudiosos dizem que ele recebeu o Gênesis diretamente de Deus, porque eu fico imaginando, tem gente que fala que é tradição oral, só pode ser tradição oral. Alguém foi falando, o pai para o filho, para o filho, para o filho, para o filho, e chegou a Moisés, ele escreveu. Eu acho que Deus ditou para ele Gênesis. Porque como que ele podia saber o que aconteceu lá no início? Lá em Adão. Adão que falou para o seu filho, que foi Deus. No momento que ele vê a glória de Deus, Deus entrega uma revelação. E a partir daquela revelação, olha só que incrível, Moisés ele fica 40 dias e 40 noites, eu li ali, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, em cima do monte. Os outros jejuns que eu vejo de 40 dias e 40 noites lá, o cara bebia. Ninguém fala que fica sem beber, não. Mas o sustento de Deus é suficiente. E ele desce com o rosto brilhando. E aí ele vai falar com o povo, com os líderes, e os líderes não aguentam aquilo, ficam com medo. Então botam um paninho na frente do rosto de Moisés, para a gente não ficar com medo. Aí ele fala, a gente ouve, mas eu não estou vendo se brilha aí, porque isso aí está estranho. E lá em 2 Coríntios 3, Paulo vai falar que isso é o fruto da falta da fé de um homem. Porque quando a gente acha estranho aquilo que é previsível, é porque a gente não enxerga a glória do Senhor como deveria. Então ele, quando vai falar, e todos nós com o rosto descoberto, fazendo alusão àquilo que Moisés viveu, contemplando a glória do Senhor com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha diretamente para Deus, e Deus vai transformar de glória em glória. Sabe como é que isso acontece? A filha de Billy Graham recebeu uma vez estava dando testemunho, e ela falou, estava fazendo um documentário lá na minha casa,
E antigamente, na época de Billy Graham, né, aquelas câmeras grandes, sensores diferentes, então precisava de muita luz. E a casa era um brinco, toda linda, sabe? Toda arrumadinha para receber aqueles homens para fazer. E aí aquelas luzes começam a acender e ela começa a ver os defeitos da parede, os defeitos do chão, do carpete. Quando a luz do Senhor, ela vem sobre nós, ela precisa fazer aparecer aquilo que é defeito na nossa vida. Dia após dia, nós precisamos ver de glória em glória. Nós precisamos ver aquilo que está errado em nós e sermos transformados. Mas não precisa se preocupar não, é só se preocupar em olhar para Ele. Porque a beleza do Criador, ela faz isso automaticamente. Esse é o efeito da conversão e transformação que nós temos. Buscar a glória de Deus é o básico que todo cristão precisa ter. Tem um livro que eu estou lendo, eu estou cansado já de falar, não aguento mais. A Vida de David Brainerd. Eu estou lendo até devagar para poder falar mais, mas é muito interessante. Nem todo mundo pode gostar, mas experimentem. É um diário. E eu comecei até a escrever um diário meu por causa disso. Olha só que incrível. É muito legal você escrever um diário. A gente pensa que é só coisa de criança, de menina, mas quando você escreve, aquilo que passa com você, é como se você estivesse fazendo um devocional. E você começa a falar com Deus ao mesmo tempo. E começa a esclarecer, organizar as suas ideias. Mas esse homem, ele teve uma experiência real com Deus. Ele era jovem, e ele já tinha, se convertido, já tinha buscado ao Senhor, estava buscando ao Senhor. Olha só que incrível, o que acontece? De repente ele está a cavalo, no meio de uma floresta, estava escuro, e ele para adorar o Senhor, adorar assim, buscar o Senhor em oração, e ele tem uma experiência com a glória do Senhor. E aí ele relata sobre as suas devoções após ter tido essa visão da glória de Deus. Vou ler para vocês aqui. Essas devoções não eram feitas motivadas por qualquer amor. Ele notou isso, tá? Que as devoções dele não eram feitas motivadas por qualquer amor ou consideração para com Deus. Percebi que vinha acumulando as minhas devoções diante de Deus, jejuando, orando, etc., fingindo ou, algumas vezes, realmente pensando que visava a glória de Deus, quando de fato eu não a buscava, mas somente a minha própria felicidade. Vocês conseguem perceber a sutileza dessa declaração? E como que nós, muitas vezes, estamos nesse mesmo lugar, buscando a nossa própria felicidade? Está errado buscar a nossa felicidade? Não. A nossa necessidade? Não. Mas nós fomos feitos para buscar a glória de Deus. E todas as nossas necessidades, elas vêm em consequência. E para a gente concluir, quando Jesus chega nesse ponto do texto, depois de já ter entrado na cidade, alguns gentios vêm procurar Jesus. Gentio a gente entende aqui, eram gregos, mas aqui nós entendemos gentios mesmo, como se fossem ímpios, mas eles eram simpatizantes do Evangelho. Eu gosto, daquilo ali, dá uma educação legal e tal, vou procurar, estão falando que esse cara é o rei. Aí pediram para Filipe, que pediu para André, e foram lá, conseguiram um encontro com Jesus, e aí começam a conversar com Jesus, e aí Jesus começa a explicar para ele, até por causa da esperança, que Jesus iria morrer, e que ele precisava morrer para dar muito fruto, ou seja, para que o Espírito Santo pudesse alcançar inclusive os próprios gentios.
E aí, nessa explicação, ele vem falando que aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida, ganhará para a vida eterna. E ele explicou isso. Aí ele começa a exemplificar com esse texto. Por exemplo, vamos dizer assim, não está escrito no texto, mas por exemplo, agora a minha alma está angustiada. E o que direi eu? Salva-me desta hora, Senhor. Aí a gente fala, mas Jesus falou, se puder, passa de mim esse cálice. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Se puder, passa de mim esse cálice. Mas Jesus sabia que esse cálice era feito, apesar da vontade dele. E ele sabia que ele tinha que morrer. E ele tinha acabado de dizer para os gentios, se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Eu tenho que morrer. Mas eu faço isso. Pai, glorifica o teu nome. E vem uma voz do céu. Eu já glorifiquei e glorificarei. Continuarei glorificando e glorificando e glorificando e glorificando, e Deus vai glorificar sempre, porque Ele é o Rei da Glória. E agora, para concluir mesmo, sabe qual é o problema da continuação do texto? Jesus se retira deles, e a continuação do texto, a partir do versículo 37, ele vai dizer que, para se cumprir, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Isaías, no Antigo Testamento, viu a glória de Jesus. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Omissão. A decisão é pessoal e nós precisamos ter muito temor e dar muita importância a isso. E Jesus conclui para estes que não creram, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo. Jesus naquela hora não estava ali para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esta o julgará no último dia. As próprias palavras que cada um de nós estamos ouvindo, nos julgarão no último dia. Portanto, se vocês comem, se vocês bebem, se fazem outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Nas pequenas coisas, irmãos, vamos orar. Nas pequenas coisas. Não esperem, sabe? Nós temos altos e baixos. E esse livro da vida de David Brainerd, um homem de Deus que teve uma revelação, teve uma transformação, um missionário entre os índios,
mostra isso, sabe? O homem às vezes está mal e ele busca Deus, e Deus às vezes vem, e às vezes Deus não manifesta naquela hora, manifesta depois, mas Ele é o nosso alimento diário. E buscar a glória de Deus é nós buscarmos diariamente. A realização da glória de Deus, ela vem em nós, porque nós a buscamos, porque nós nos alimentamos dela, não para nós mesmos, mas para o Senhor. Diz assim Jeremias: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos buscar isso. Senhor, nós te glorificamos nessa hora, e nós te pedimos, Senhor, abundância do teu conhecimento, abundância da tua revelação. Senhor, faz em nós aquilo que nenhum de nós pode fazer sozinho, para que nós entreguemos essa glória ao Senhor, que as nossas vidas sejam santas, que nossas vidas sejam testemunho vivo. E Senhor, eu te peço sobre cada um aqui a força e a revelação do teu Espírito, para que cada um de nós possa, Senhor, testemunhar da tua glória e construir o reino de glória junto a ti, nesse mundo, em nome de Jesus.